Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma aula, nossa aula da quarta semana do quarto bimestre já. Estamos aí caminhando para o fim, desse ano letivo. Um ano aí meio complexo, diferente do que nós estávamos acostumados. Mas devido aí essa crise, de saúde, tivemos que nos adaptar e já estamos aí terminando o nosso ano. Vamos iniciar agora uma aula teórica, tá? Com o tema de modalidades esportivas. Vou apresentar os objetivos da aula e a gente discute um pouco aí sobre esse tema. Então, os objetivos. Conhecer as principais diferenças entre jogos e esportes, tá? Conhecer a diferença, entre jogo e esporte. O que seria um jogo, o que seria um esporte. Quais são as características de cada um e o que torna isso diferente, a prática de jogos e a prática de esportes. Conhecer como é dividido os esportes, tá? Dentro dos esportes, tem vários tipos de distintos. Eles são divididos e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. E conhecer a classificação dos esportes, como que eles são classificados, tá? Esse é um tema aí que é bem grande. A gente pode passar várias aulas aí discutindo sobre isso, porque tem bastante conteúdo, bastante assunto, tá? Mas eu vou trazer aí de forma mais resumida, tá? Pra gente não ficar muito preso a isso e conseguir progredir. O que é um jogo? O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com regras livres e estabelecidas pelos participantes, caracterizado pela não profissionalização. Tá, então aqui eu vou usar aí como exemplo, deixa eu pegar um aqui, a bandeirinha. Todos vocês conhecem, acredito, que todos conheçam. E a bandeirinha é um jogo, é uma atividade lúdica, tá? Uma atividade aí recreativa. As regras é livre, não tem nenhum órgão, nenhuma federação, nenhuma confederação específica que cria as regras, igual no futebol aí, que todas as normas vêm da FIFA e os clubes e as federações esportivas, igual aqui no nosso caso, a Federação Goiana de Futebol tem que acatar uma regra que é criada para aquele esporte. No jogo não, os próprios participantes, as pessoas que vão participar daquele jogo ali, pode chegar a um consenso e definir as regras, tá? E o mesmo jogo pode ter regras diferentes em vários lugares diferentes. Se você for jogar em algum lugar um jogo, pode ter umas regras, e se for jogar o mesmo jogo em outro lugar com outras pessoas, pode ter regras diferentes, porque são os participantes que criam essas regras, tá? E ele é caracterizado pela não profissionalização. Às vezes, quando a gente é muito bom em alguma coisa, igual vamos seguir no exemplo aí da bandeirinha, se você for muito bom em jogar bandeirinha, às vezes você fala que você é profissional, tá? Mas na verdade, não, isso não acontece, que ninguém é profissional em um jogo. Você pode ser muito bom, mas você não tem os requisitos que necessário para se enquadrar como profissional. Por exemplo, você não recebe, você não tem uma remuneração, você não pode viver de jogar bandeirinha profissionalmente. Acho que ficou aí bem claro para vocês o que é um jogo, então. E agora vamos ver aqui o que é um esporte.
é uma atividade física e ou cognitiva institucionalizada, possui regras pré-estabelecidas, é caracterizada pela busca pela competitividade e pela busca do alto rendimento. Nem todos os jogos, alguns, eu não tinha falado disso, alguns aí também têm essa competitividade aí muito elevada. Mas existe vários jogos de cooperação onde não tem essa competitividade, o objetivo ali é todos se ajudarem e se divertirem ao mesmo tempo, tá? Mas aqui no esporte eu até deixei aqui em vermelho algumas coisas para explicar melhor para vocês. Essa parte aqui que fala que é uma atividade física ou cognitiva, mental, né? O xadrez é um esporte, tá? E ele não é um esporte que utiliza atributos físicos, força, agilidade, raciocínio em si, né? Força, agilidade, resistência muscular. Ele é uma atividade mental, uma atividade cognitiva, tá? Por isso que tem esse aspecto cognitivo aí. Se você não souber o que seria esse cognitivo, essa é o raciocínio, essa parte mais mental, tá? Não utiliza atributos físicos. O esporte ele é institucionalizado, ele é organizado por federações, confederações, ligas, tá? Que são órgãos que regulamentam, criam regras específicas, que registram os jogadores. Para um jogador jogar aqui no clube do Vila Nova, por exemplo, de futebol, ele tem que estar registrado na federação, tá? Porque são regras específicas daquele esporte, daquela liga. Para jogar o Campeonato Goiano, ele tem que cumprir diversas regras antes para poder estar inscrito no campeonato, para poder participar, diferente do jogo. É caracterizado pela busca da competitividade e pela busca do alto rendimento. O esporte, então, as pessoas têm que se profissionalizar, têm que competir em um nível alto, de alto rendimento, para conseguir as vitórias e conseguir se sobressair sobre os adversários. E aí, como exemplo do esporte, pode citar aí o futebol, que está mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A maioria de vocês assistem, acompanham aí. Então, acho que ficou claro quando eu fui falando essas coisas aqui. Você consegue observar o futebol e entender, tá, essa teoria que está envolvida aí por trás do esporte. E aí, pessoal, o esporte tem algumas divisões e vamos falar disso agora, divisões entre esportes. Temos os esportes coletivos, que nos esportes coletivos é necessária a colaboração de todos os companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro da competição, como, por exemplo, o futebol, o vôlei, o beisebol, entre outros. Tá? Esses três citados aqui são esportes coletivos, em que o desempenho da equipe depende de um todo, não só um jogador. Às vezes tem um jogador muito bom, mas se o restante não for bom igual aquele outro jogador, a equipe pode ser prejudicada aí num todo, num coletivo, e não conseguir alcançar os objetivos. E temos também aqui os esportes individuais. Nos esportes individuais, os atletas competem sozinhos e seu desempenho só depende de si, tá?
Então aqui a gente pode citar, por exemplo, o tênis, né? Quando jogado sozinho, que tem a dupla. O tênis de mesa também tem dupla, mas pode ser jogado individualmente. A natação, tá? Se não for um revezamento, né? Aí se for uma prova aí de 100 metros borboleta, 100 metros crawl, é um esporte individual. A natação aí, tirando a parte dos revezamentos, ele é um esporte individual onde o desempenho do atleta só depende dele, ok? Isso aí eu acho que é bem tranquilo pra gente entender, acho que é bem tranquilinho. Mas qualquer dúvida aí, pode entrar em contato que a gente tenta esclarecer melhor, caso tenha ficado alguma dúvida. Classificação dos esportes ainda. As modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à organização estrutural do jogo, a prática que envolve os gestos motores, a relação com o adversário, entre outras coisas. Então aqui destacamos 3 coisas que vai contribuir para a classificação dos esportes, tá? Porque a classificação vai muito além de esporte coletivo e esportes individuais. Por exemplo, o automobilismo é um esporte, o MMA é outro esporte, e eles não são idênticos, né? As características deles são totalmente diferentes. Como outros, se a gente for citar aqui o próprio xadrez que eu já mencionei no vídeo. Desculpa aí, pessoal, ter entrado uma notificação, eu esqueci de desativar aqui, mas vamos seguir. O próprio xadrez que eu mencionei no vídeo é um esporte diferente de tantos outros tipos de esportes. Então, o que difere esse esporte aí, ó, eu deixei em vermelho aqui os 3 principais, né, componentes que vai diferenciar os esportes, que é a organização estrutural do jogo, como que o jogo é organizado, como que ele se desenvolve, os gestos motores, né, as habilidades específicas dos esportes. Cada esporte tem uma habilidade específica, tá? No futebol tem aí os fundamentos do futebol, domínio, a condução de bola, os dribles. Se for passar para o basquete, já é outros gestos motores, outras habilidades. Se for passar para o atletismo, muda completamente também. E assim vai. Então, cada esporte tem aí seus gestos motores, suas habilidades específicas. E a relação com o adversário, tá? Aqui também muda entre esportes individuais e coletivos. Os esportes individuais, você tem uma relação direta com os esportes coletivos, no caso, desculpa, você tem uma relação direta com o adversário, né? Como no futebol, que o adversário vai estar lá te marcando, tem ali o contato corpo a corpo. Já mudando para o vôlei, a relação com o adversário já é diferente, né, do futebol. Tem uma rede ali no meio que separa as duas equipes. Não é um jogo de contato físico com o adversário. Isso aí também vai contribuir para essa classificação de esporte, como que ele vai ser classificado. Ainda sobre a classificação, no esporte sempre haverá disputas entre adversários. As relações de oposição configuram a maneira como será essa disputa, dividida em 2 categorias. Então aqui é uma característica do esporte, né? Que vai ter sempre uma disputa entre o adversário, a competitividade. E essa relação de oposição configura a maneira como será a disputa. A oposição seria como o adversário
se posiciona em relação a você dentro do esporte. No esporte individual, como a natação, o seu adversário ele vai se opor em relação a você de uma determinada maneira, e no futebol, um esporte coletivo, o adversário vai se opor em você totalmente diferente de como é na natação. Na natação ele só vai tentar ser mais rápido que você. Já no futebol ele vai tentar te impedir, ele vai te marcar, às vezes vai cometer falta, tá? Então vocês aí acho que já estão entendendo essas diferenças. Vamos lá, classificação dos esportes. A primeira é a relação com a interação entre adversários. Essa relação é definida dessa maneira porque as ações de um adversário interferem diretamente nas ações do outro, havendo ou não contato físico, tá? É o que a gente já conversou um pouquinho ali no slide anterior. A relação do adversário, ela vai alterar, tá? Vai interferir diretamente na sua ação durante aquele esporte. Tendo ou não contato físico, o adversário não precisa encostar em você, ter esse contato físico para interferir na sua forma de agir durante aquela partida, tá? Se você não tiver aí uma interação com o adversário, você vai estar livre para realizar o que você quiser. E às vezes com a interação com o adversário, quando ele está te marcando mesmo sem ter o contato físico, você não está livre para realizar o que você quiser. Você já tem ali uma dificuldade, tem umas barreiras, tem umas limitações de movimentos para serem realizados. E a segunda é a relação sem interação entre adversário. Nessa relação não há interferência da ação de um adversário sobre a ação de outro. Então aqui a gente pode citar como exemplo aqui o xadrez, tá? No xadrez, o seu adversário não vai tentar aí te impedir de realizar a ação. Quando for sua vez de jogar, sua vez de mexer as peças ali do tabuleiro, o seu adversário não vai segurar a sua mão e te impedir de fazer a sua ação. Você vai fazer a sua jogada e depois o adversário realiza a jogada dele, tá? Não tem essa interação aí entre os adversários, entre as pessoas que estão competindo. E é isso, pessoal. O que a gente tinha para conversar um pouco sobre os esportes, as modalidades esportivas, era isso, tá? Essa aqui é uma introdução para uma série de aulas que virão, onde a gente vai entrar aí mais a fundo nas modalidades esportivas para que seja viável isso, para que vocês consigam entender as modalidades esportivas que vamos estar comentando, vocês deveriam receber essa introdução, tá? Então essa aula de hoje foi uma introdução para vocês conseguirem entender e acompanhar as próximas aulas, onde a gente vai estar aí discorrendo sobre algumas modalidades específicas. E aqui temos as orientações para a atividade. Essa semana não haverá atividade teórica para entregar no colégio, tá? Como essa aula é só uma introdução das modalidades esportivas, eu optei por não criar aí um questionário para vocês entregarem lá no colégio, tá? A partir das próximas semanas aí, quando a gente tiver a continuação dessa aula, aí a gente vai ter as nossas atividades aí que já estamos acostumados, tá ok? Então chegamos ao fim. O que tínhamos aí para passar para vocês hoje era isso, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Como eu disse, era uma introdução e a gente tentou ser mais claro possível, tá? Mas às vezes você pode ter
se confundido aí, não ter entendido alguma parte. Se isso aconteceu, eu espero que vocês entrem em contato, que eu estou aqui para ajudar vocês a esclarecer tudo, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau e até a próxima semana.